Foi fatalidade ou sabotagem aérea por causa de política suja? No início de janeiro de 2017, o ministro do STF, Teori Zavascki, que comandava o processo da Lava Jato, morreu repentinamente em um acidente aéreo nas águas da cidade de Paraty, lá no Rio de Janeiro. Esse é o momento exato da retirada do corpo do ministro das águas do mar em Paraty. Ele era o responsável pelo processo que visava condenar empresários e políticos corruptos. Sua fama era de juiz linha dura. Um dia antes de julgar os acordos ilegais da construtora Odebrecht, o ministro Teori Zavascki morreu, juntamente com mais 4 pessoas, em um acidente aéreo misterioso. Um ano antes da morte do ministro, o filho do mesmo ministro morto já havia levantado preocupação em relação ao bem-estar do pai dele. Em um post ele escreveu, abre aspas, "É óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil imaginar que não há isto é, que criminosos do pior tipo, conforme o MP afirma, simplesmente resolveram se submeter à lei. Acredito que as leis e as instituições vão vencer. Porém, alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado." O velório de Teori Zavascki foi na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Olha o que eu vou te contar agora, presta atenção. O delegado de Polícia Federal, o Dr. Adriano Soares, que presidia um inquérito policial que apurava a queda do avião do ministro Teori Zavascki, esse delegado foi assassinado 4 meses depois que o avião caiu em Paraty. A pergunta que não quer calar é a seguinte: a morte do ministro do STF que comandava a Lava Jato foi fruto de sabotagem criminosa ou, na verdade, foi um erro exclusivo do piloto do avião? Essa resposta você vai descobrir assistindo esse roteiro até o final. Meu nome é Jorge Lordelli e eu preciso te avisar, hein? Toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal. Se organiza para participar, pois eu vou responder ao vivo as suas perguntas e as suas dúvidas, tudo online. E aproveita o embalo também, se inscreva no canal e deixe o seu like, pois nos ajuda bastante. Presta atenção, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime envolvendo o acidente aéreo que matou o ministro do STF, que comandava a Operação Lava Jato. É um dos aviões mais vendidos, bimotores mais vendidos no mundo. Ele é fabricado desde a década de 60, começou com uma aeronave ainda a motor convencional, passou-se para uma aeronave turbohélice, que é o motor hoje intermediário entre o jato e o motor a pistão. Então é considerado sim uma aeronave excepcional. Olha, e se você quer realmente entrar em concurso para a polícia ou está precisando fazer o EJA para depois prestar o concurso, presta atenção, porque eu preciso te indicar o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados em concurso na polícia em todo o Brasil. E além dos cursos que te preparam para entrar para as carreiras policiais, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, superiores, bacharelados pós-graduação e não esquece também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e logo em seguida prestar concurso para a polícia. Então, se você quer ser policial, se você precisa fazer o EJA, olha, entra agora aqui no QR Code, fala com uma das atendentes do professor Oliver, você vai ter um tratamento especial, pois está vindo aqui do nosso canal. No dia 19 de janeiro de 2017, guarde bem essa data, um avião que levava o ministro Teori Zavascki saiu às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino à cidade de Paraty. Meia hora depois de decolar a aeronave, já estavam em Paraty e o tempo estava bastante chuvoso. O piloto estava voando com chuva torrencial e a sua visão era péssima. O aeroporto em Paraty, que ele ia pousar, não tinha equipamentos que permitia voo por instrumentos.
A meteorologia registrou chuvas fortes em toda a região de Paraty e também a incidência de 30 raios entre 13 e 14 horas do fatídico acidente aéreo. Às 13 horas e 45 minutos daquela tarde, repentinamente, o avião de prefixo PRSOM, que era um bimotor turbohélice modelo Hawker Brinkhoff King Air C-90, cai ao mar vitimando todos os tripulantes e passageiros. Esta aeronave foi avaliada na época em $5 milhões. A causa da morte do ministro do STF foi politraumatismo craniano devido ao forte impacto do avião nas águas de Paraty. 5 pessoas que estavam na aeronave morreram na hora. Ele só pode operar por instrumento, se não tem instrumento, o aeroporto está fechado. Aparentemente, o teto estava acima e a visibilidade devia estar acima de 5 quilômetros. Só que você pode ter uma situação em que você tem chuva. Se uma chuva mais forte, não precisa ser de grande intensidade, mas uma chuva forte, durante pouco tempo, ela pode fazer com que desapareça o horizonte. O avião se destruiu quando se chocou com as águas turbulentas e se partiu em diversos pedaços. Não havia condições de ter sobreviventes, essa é a verdade. Entre os mortos estava o ministro do STF, Teori Zavascki, que tinha 69 anos de idade. Carlos Alberto Filgueira, 69 anos também, era empresário, dono do Hotel Emiliano e também dono proprietário do avião que caiu. Era amigo próximo do ministro Teori Zavascki há muitos anos. Também faleceu no acidente Maria Panhas, que era massoterapeuta de Carlos Figueiras, o empresário, e foi convidada por ele para passar o fim de semana em Paraty. Ela tinha 23 anos. Maria Hilda Panas, de 55 anos, mãe de Maíra, que era massoterapeuta, estava visitando a filha em São Paulo e a acompanhava nessa viagem. E a última vítima fatal do acidente aéreo foi Osmar Rodrigues, que era quem pilotava o bimotor havia pelo menos 6 anos. Ele tinha 56 anos de idade quando faleceu pilotando esse avião que caiu nas águas de Paraty. Mas antes de eu te mostrar o resultado da investigação da queda do avião, é importante eu te posicionar em relação ao trabalho que o ministro que morreu estava fazendo no STF. Em 6 de março de 2015, o ministro Teori Zavascki autorizou a abertura de inquérito para investigar 47 políticos suspeitos de participar de um esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Em 25 de novembro de 2015, Teori Zavascki determinou à Polícia Federal o cumprimento de quatro mandados de prisão, com as prisões do senador Delcídio Amaral, do banqueiro André Esteves, do advogado de Delcídio, Dr. Edson Ribeiro, e do chefe do gabinete do senador Diogo Ferreira Rodrigues, por tentativa de obstruírem as investigações da Operação Lava Jato. Em 22 de março de 2016, o ministro Teori Zavascki determinou que todas as investigações da Lava Jato na primeira instância na Justiça Federal que envolvessem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também envolvessem políticos com foro privilegiado, como a então presidente da República Dilma Rousseff, fossem remetidos todos os processos ao Supremo Tribunal Federal. Em 5 de maio de 2016, Teori Zavascki determinou a suspensão do mandato do deputado federal Eduardo Cunha e, assim, ele foi tirado da presidência da Câmara dos Deputados. Em 11 de maio do mesmo ano, o ministro Teori Zavascki negou o pedido do governo para anular o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Com a decisão, o Senado manteve a votação que decidiu pela abertura do processo e afastamento temporário da presidência do Palácio do Planalto. Vota a favor. Sim, seu presidente! Sim, seu presidente. É contra. Eu voto sim, presidente. Eu voto sim! Eu voto sim. Eu voto sim, seu presidente. Eu voto sim, eu voto pelo Brasil. Vamos lá.
13 de junho de 2016, Teori Zavascki determinou que a investigação envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse devolvida ao juiz Sérgio Moro e decidiu anular as interceptações telefônicas envolvendo a presidente afastada Dilma Rousseff por considerar essas interceptações ilegais, devido ao fato do grampo ter sido realizado após a Justiça do Paraná determinar o fim das interceptações telefônicas. Bom, até agora, você já tem noção do contexto político daquela época e assim nós vamos retornar ao acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki. O Corpo de Bombeiros que fez o resgate do avião informou que o avião havia caído no mar próximo à Ilha Rasa e ficou parcialmente submerso. Na hora do acidente, as condições de voo não eram as melhores. Chovia forte e a região estava em estado de atenção. Veja imagens que a minha equipe de produção conseguiu, que mostram o momento exato do encontro do corpo do ministro Teori Zavascki nas águas. O corpo é retirado das águas de Paraty já sem vida. Foram buscas incessantes do Corpo de Bombeiros até acharem os 5 corpos. De acordo com o relatório oficial disponibilizado pelo CENIPA lá da Aeronáutica, a aeronave particular estava com a manutenção em dia. Isso é fato. As análises dos motores indicam que os motores funcionavam normalmente no momento do impacto com as águas do mar de Paraty. Bom, o piloto, o Osmar Rodrigues, voava há 30 anos e contava com aproximadamente 7.500 horas de voo. O piloto conhecia bem o aeródromo lá de Paraty, pois ele tinha realizado só no ano anterior a queda 33 voos utilizando o mesmo jatinho particular, indo sempre para o aeródromo de Paraty. Conseguimos imagens do aeródromo de Paraty e você está reparando que realmente é tudo muito simples e a pista estreita. Além da autópsia no piloto Osmar, foi feito também exame toxicológico, o resultado foi negativo, ou seja, o piloto não estava sob efeito de drogas e nem sob efeito de remédio tarja preta ou álcool. A condição meteorológica no momento em que o avião saiu de São Paulo era boa, vai vendo. Mas, ao chegarem na região de Paraty, o tempo mudou completamente. Outro ponto importante que você que me assiste precisa saber é que o piloto iria ter que pousar no aeródromo na cidade de Paraty apenas usando a sua visão, pois esse aeroporto não opera com instrumentos. No momento da aproximação, as condições meteorológicas estavam degradadas e o avião teria que realizar um desvio da chuva. O trem de pouso foi baixado pelo piloto Osmar, ocasionando um aumento significativo da razão de descida. Isso acionou o alerta de skink rate. Nesse momento, o piloto reportou à torre o seguinte, abre aspas, Sierra Oscar Mike, setor eco de Paraty, aguardando um pouquinho até a chuva passar, melhorar a visibilidade. Bem, cerca de 2 minutos depois do recolhimento do trem de pouso, ele foi baixado novamente e o piloto Osmar reportou que tentaria uma nova aproximação para pousar. Mas tem uma pergunta intrigante que eu quero dividir com você. Por que logo após reportar que esperava as condições melhorarem, o piloto Osmar procurou fazer uma nova tentativa em tão pouco tempo? Minha produção foi atrás dessas respostas e veja o que encontramos de explicação. O perfil do piloto Osmar pode auxiliar a compreender as razões da perda de controle daquela aeronave. Foi levantado que o piloto Osmar era uma pessoa rígida, com um senso de fiel cumprimento do dever muito forte. Em situações como essa, era comum que se impusesse a si mesmo uma alta pressão. Ele queria concluir o voo a qualquer custo no menor tempo possível. Por conta dessa característica de rigidez, o piloto Osmar também tinha se incomodado com o atraso de um dos tripulantes que fez com que o voo
saísse de São Paulo, vai vendo, pouco mais de 1 hora depois do que era previsto. Olha o problema. Momentos antes do impacto com a água, a análise de voo, a fala do piloto e linguagem indicou que o piloto, Osmar, estava tenso. Mostrava claros sinais de ansiedade, apreensão e temor. Eu quero que você que me assiste entenda uma coisa. O piloto Osmar desistiu da primeira tentativa de pousar o avião em Paraty em razão do mau tempo. Ao fim da segunda tentativa de aproximação para pousar, que resultou num acidente fatal, o avião se encontrava a 82 metros de altura, numa velocidade de aproximadamente 222 km por hora. Sem referências visuais, Osmar não estava enxergando quase nada à sua frente, pois o tempo estava encoberto. O piloto teve que realizar uma curva à direita. O piloto acabou aplicando uma inclinação maior do que o necessário nessa curva, resultando assim no impacto do avião com as águas do Mar de Paraty. Observe a conclusão do CENIPA, mas tem um problema nessa história que eu quero trazer à sua reflexão. Começou a surgir na internet a acusação que o avião que transportava o ministro Teori Zavascki poderia ter sido sabotado, pois o magistrado estava mexendo com políticos grandes. Outra questão que trouxe perplexibilidade é que o delegado Adriano Soares, que investigava o acidente do avião, foi assassinado meses depois de abrir um inquérito para investigar o acidente aéreo. O policial federal foi baleado em Florianópolis quando ele estava em uma casa de prostituição e morreu. No dia 17 de maio de 2017, meses depois da morte do ministro Teori Zavascki, o filho dele, chamado Francisco Zavascki, levantou suspeita sobre o que de fato havia gerado a queda do avião que levava o seu pai. No final do longo texto, ele escreveu o seguinte, abre aspas, desculpem o desabafo, mas não tenho como pensar que não mandaram matar o meu pai. Deixa eu explicar melhor o contexto político nessa época onde morreu o ministro Teori Zavascki. A viagem com destino a Paraty ocorreu às vésperas de uma decisão muito importante que seria tomada por ele. Teori Zavascki iria retirar o sigilo de cerca de 900 depoimentos e homologar 77 delações da empresa Odebrecht. Era o mais relevante acordo de colaboração da história da justiça do país, envolvendo nomes de peso dos mais variados partidos. O inquérito policial para apurar a causa do acidente aéreo foi presidido pelo delegado federal Rubens Malleiner, que também é piloto de avião. O CENIPA, que é o órgão da aeronáutica que investigou a queda da aeronave por 12 meses. Esse trabalho foi feito por 18 especialistas e norteado por protocolos internacionais. O brigadeiro Frederico Alberto Marcondes explicou o trabalho da aeronáutica. Na investigação do acidente, nós temos duas organizações diferentes, com finalidades diferentes, que fazem trabalhos. Uma é o CENIPA e outra, no caso específico deste acidente, foi a Polícia Federal. No caso da Polícia Federal, a investigação visa apurar responsabilidades, verificar se houve algum culpado, estabelecer qualquer responsabilização civil ou criminal, se for o caso. No caso nosso, CENIPA, nossa investigação visa exclusivamente a prevenção de novos acidentes. O delegado do caso afirmou em 2018 que a principal hipótese sobre a morte de Teori Zavascki era de falha humana. O delegado escreveu no relatório, abre aspas. A possibilidade de um ato intencional contra o avião foi bastante explorada na investigação, com diversas perícias, e nenhum elemento nesse sentido foi encontrado. Pelo contrário, tudo conduz a um desfecho não intencional. Segundo a investigação, o piloto Osmar Rodrigues pode ter tido ilusões de ótica e ficado desorientado devido ao mau tempo. Veja a explicação do oficial da aeronáutica. Em condições restritas de visibilidade, o ser humano perde 80% da sua capacidade de orientação. Ao perceber que estava perto da água, ele tentou arremeter, mas não havia mais tempo. A asa direita
foi a primeira parte a tocar no mar. As investigações demonstraram que o piloto Osmar recebeu alertas visuais e sonoros da aeronave que ele pilotava, pois não deveria voar tão baixo, próximo das águas do mar. Mas a polícia descobriu que ele bloqueou novos alertas em seu avião e ele continuou com a trajetória que ele entendia que ia dar certo, mas não deu. A investigação descartou possibilidades de sabotagem, envenenamento do piloto ou qualquer outra circunstância de prática de crime. Os elementos de investigação colhidos pela comissão de investigação não sustentaram nenhum indício que levasse a essa interferência ilícita. E isso foi corroborado também com o laudo da Polícia Federal. Bom, após 2 anos de investigação, em 2019, o Ministério Público Federal concluiu que não havia indícios de crime para a queda da aeronave e o inquérito sobre o acidente foi arquivado. Bom, eu acho que eu pude mostrar um panorama completo da morte do ministro do STF e agora, é claro, eu quero saber o que você pensa. Você ficou convencido com o resultado apresentado pela investigação da PF? Mas me diga uma coisa, sempre quando tem morte de gente famosa, você acha que muita gente levanta a tese da teoria da conspiração para ganhar likes? Ou você acha que existe fundamento para desconfiar em sabotagem? Olha, quero saber muito a sua opinião. Olha, espera um pouquinho, pois eu tenho um recado rapidinho. Toda terça-feira, grava aí, 19h, terça-feira tem live comigo aqui no canal. Deixa anotado aí na sua agenda e prepara as suas dúvidas, que eu prometo responder para você toda terça, 19h, combinado? E se você está gostando aqui do nosso canal, então inscreve e deixa o like, pois nos ajuda muito. Ativa também o sininho de notificação e compartilha esse roteiro da queda do avião do Teori Zavascki com as pessoas que você conhece e que gostam de consumir true crimes com riqueza de detalhes.